Olá, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui. Eu espero que Deus ele possa estar abençoando a sua vida no nome de Jesus. Hoje as coisas aqui em volta estão meio agitadas, bastante barulho. Cachorro, caso aconteça de você ouvir algum barulho aí, não se importe. O mais importante é aquilo que Deus ele tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor coloca os teus anjos ao redor daqueles que o amam. E sem sombra de dúvida alguma, nós olhamos o cuidado de Deus para as nossas vidas em todos os sentidos. E como eu falei com vocês, que eu estaria aqui dando um testemunho entre muitos outros que nós vamos estar colocando aí para abençoar a vida de vocês, eu quero narrar para você algo que Deus fez na minha vida há um tempo atrás, foi algo assim sobrenatural. E para que você possa entender de uma vez por todas que Deus ele ama muito você e que independente de você ir para lugar A ou lugar B buscar a resposta de Deus, Deus ele ama você e ele sempre, quando tiver a necessidade, se for preciso, ele enviará uma pessoa até você para tocar na sua vida. Amém? Então eu quero contar para você algo que Deus fez na minha vida. Foi quando eu estava ministrando em algumas igrejas e eu comecei a receber uma mensagem das pessoas. Muitas das vezes eu terminava de ministrar e Deus levantava algumas pessoas para falar comigo que iria me abençoar financeiramente e que estaria me dando um livramento. E aquilo você quando recebe, você no momento você não entende, mas amém, você fala amém, glória a Deus, só vitória. E lembro-me que um dia eu estava trabalhando na rádio e aquele dia Deus estava incomodando um pouco o meu coração, eu saí, terminei de fazer o programa, fui para casa e mais ou menos 1h30 depois uma pessoa me ligou na minha residência, no meu número. E essa pessoa falou comigo assim: é o pastor Júlio? Eu falei: sim, sou eu. Ela falou: pastor, me desculpe estar ligando para o senhor, tomei essa liberdade, eu liguei para a rádio e eles me passaram o número do senhor e eu queria estar entregando algo da parte de Deus para a sua vida. Eu falei: amém, deixa Deus usar, minha irmã. Ela falou: pastor, Deus está me incomodando já há alguns dias, eu estava receosa de estar entregando isso para o senhor, mas Deus continuou incomodando o meu coração. Eu falei: minha irmã, deixa Deus mover a sua vida, não fique preocupada. E ela disse: pastor, a primeira coisa que Deus mandou dizer para o senhor é: Ele te ama muito, Ele ama muito o Senhor. E depois ela disse: pastor, Deus me mostrou algo, Deus está dando um livramento para a vida do Senhor. Eu falei: livramento? Minha irmã, ela falou: olha, eu vejo um carro azul. E eu tinha na época um Vectra azul. Ela disse: eu vejo um Vectra azul e esse carro sofrendo um acidente, o Senhor dentro dele. Deus me mostrava que o carro iria sofrer grandes danos, mas o Senhor não iria sofrer um arranhão, porque Deus está cuidando do Senhor. E ela naquele momento me deu um versículo da palavra de Deus. Eu guardei aquele versículo comigo e deixei Deus mover o meu coração. Mas aquilo durante algum tempo ficou, claro que fica na sua mente, né? Eu fiz algumas viagens depois, ministrando. Lembro que uma delas foi eu e a minha esposa, eu fui ministrar numa cidade aqui próxima, ficamos lá um final de semana e voltei e você fica com aquilo na cabeça. Mas aí passou-se o tempo e eu acabei esquecendo, não me preocupei mais com isso. E um dia eu fui também viajar para estar ministrando. E lembro que é um tempo como está hoje. Hoje aqui
na minha cidade, que é a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Está chuvoso desde sexta-feira. E quando eu fui viajar, o tempo estava da mesma forma. Muita chuva, garoando muito na estrada. E lembro-me que eu estava num determinado local da estrada. Eu não estava em alta velocidade, eu estava mais ou menos a 80 km por hora, 80, 90 km, porque estava chovendo, eu não estava correndo. E de repente eu senti a traseira do carro meio que dançar. E eu tentei segurar, não consegui, eu vi a traseira, acertei, o carro jogou. Quando o carro jogou, eu vi que ele saiu da estrada e eu já não tinha mais o que fazer, eu já não tinha mais o controle do carro. E naquele exato momento, me veio à memória aquilo que aquela irmã tinha falado comigo. E lembro-me que a única coisa que eu vi foi que tudo escureceu. E quando tudo escureceu, eu fiquei parado, ouvindo o barulho, sem saber o que fazer, imaginando se eu tinha machucado ou não, o que tinha acontecido comigo. E eu ouvi um barulho do lado do carro, do lado do carona, no vidro, alguém batendo no vidro. E a pessoa gritando: "Você está bem? Você está bem?" E eu não sabia responder se eu estava bem ou não. E eu olhei para minhas pernas, olhei para o meu corpo, não vi sangue, não vi nada, e eu fiz o sinal para a pessoa que eu estava bem. Ele falou: "Sai do carro", porque o meu carro era gás, tinha gás também. E com a batida que acabou com a frente do carro, essa parte escura, foi que o capô levantou e veio para cima do para-brisa e escureceu tudo. A pancada foi tão forte que chegou a amassar a parte do teto e a parte traseira do carro. E naquele momento eu saí meio que desnorteado, peguei a minha mala, e aquele senhor muito atencioso, e eu estava tão desnorteado que quando eu saí do carro, eu acionei o alarme do carro, né? É o costume naquele momento. E ele tinha visto o acidente, ele estava vindo na mão oposta, ele falou que viu quando o carro dançou. Ele falou comigo: "Você não estava em alta velocidade." Eu não entendi por que o carro saiu dessa maneira. Ele falou: "Olha, mas Deus te deu um livramento, porque lá embaixo é uma ribanceira." E na verdade, quando eu atravessei a pista, eu bati em duas árvores e elas me seguraram, entre aspas. Quem me segurou foi a mão de Deus. Deus já estava no controle de tudo, porque não era surpresa para ele. E naquele momento, o interessante é que ele me perguntou assim: "Você está indo para onde?" Eu falei: "Eu estava indo para a cidade tal, estava indo ministrar." E naquele momento ele falou: "Vamos lá comigo no meu carro, vou te levar até o posto policial." Ele me colocou no carro juntamente com a mala e nós começamos a conversar. E para minha surpresa, ele era um cristão, um irmão da Igreja Maranata. Um irmão da Igreja Maranata que nesse momento me socorreu. E ali eu fui levado para o posto policial. E no posto policial houve uma resistência em querer fazer qualquer coisa. E começou a aparecer pessoas que mexem com guincho de tudo quanto é lado, querendo pegar o carro em uns valores absurdos. E eles me colocando pressão, falando que se eu não tirasse o carro, depois eu não ia tirar, porque ia escurecer e etc e tal. E aí então, fechei com uma determinada pessoa para poder levar o carro. E as pessoas me perguntavam: quem é que estava no carro? Porque eles já tinham ido lá no carro e visto o estado do carro. O carro acabou. E eles me perguntavam: quem estava no carro? Eu falei: era eu. Ele falou: mas você não machucou nada? Eu falei: não, nem um arranhão. Ele falou: não é possível, com a pancada que está lá, o carro acabou. O carro não tinha um airbag, naquela época não tinha um airbag ainda. E ele falou: não é possível que você não machucou. Eu falei: não machuquei. E vim para Juiz de Fora, trouxe o carro para Juiz de Fora. E lembrando de tudo aquilo que Deus falou, de tudo aquilo que Deus usou aquela mulher para abençoar a minha vida, e vendo o cuidado e o amor de Deus para com as nossas vidas. Às vezes nós não entendemos isso, o quanto Deus nos ama, o
quanto Ele cuida de nós, mesmo diante de tantas imperfeições, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante de todas as transgressões que cometemos contra o Senhor. Mesmo assim, Ele demonstra o seu amor para com as nossas vidas. Mas chegando em Juiz de Fora, eu tive que ir para a realidade. Naquela época eu não tinha seguro no carro. E o meu carro tive que trazer ele para Juiz de Fora e coloquei ele na minha garagem. E lembro que naquela época eu comecei a fazer alguns orçamentos para arrumar o carro. E estava ficando inviável o valor, porque era algo absurdo, quase completamente o valor do carro. As pessoas pediam 10, 12, 15 mil reais para arrumar o carro. Um carro que naquela época valia talvez 18 mil, mais ou menos era o valor dele. E eu fiquei inquieto com aquilo até que Deus falou no meu coração: aquieta o teu coração. E eu lembrei também de algumas profecias e até mesmo recado que Deus mandou através de algumas pessoas para a minha vida. Queria me dar o livramento e queria me abençoar financeiramente. E lembro-me que um dia eu fui ministrar numa igreja em Santa Luzia e no término do culto, mais uma vez, uma pessoa veio até mim, se não me engano era pastora, e ela entregou para mim que Deus iria me abençoar financeiramente. Eu falei: amém, Jesus, glória a Deus. Estava precisando. É claro que quando você está necessitado, você fica nessa esperança de que as coisas vão acontecer. Mas temos que aprender a descansar no Senhor. E se passou ali mais ou menos, depois de tudo isso que aconteceu comigo, 2 ou 3 meses mais ou menos, não me lembro, e realmente eu não mexi com carro, não tinha condição financeira para mexer com o carro, e o carro me fazia muita falta para viajar, para poder ir para a igreja com a família, realmente estava fazendo muita falta. E lembro-me que um dia nós saímos de casa, eu e minha esposa, a pé, e no meio do caminho nós começamos a falar sobre essa questão do que Deus tinha falado. E às vezes bate em nós, né? Apesar do amor de Deus, do cuidado de Deus, às vezes bate uma revolta em nós. E mesmo assim, às vezes somos ingratos e não entendemos o que Deus está fazendo. E lembra que na nossa conversa ali, em direção à igreja, eu falei com ela: Deus usou as pessoas para falar que iria me dar o livramento, glória a Deus, Ele me deu o livramento, mas essa foi a forma de Deus mostrar o amor dele para comigo, destruindo um carro. Nós começamos a pensar de formas erradas. E naquele momento eu falei: mas se Deus usou isso, por que Deus até agora não usou a questão financeira? Se cumpriu uma e não se cumpriu a outra? Muito estranho isso, mas amém. Eu falei: eu não vou ficar murmurando, ele está vindo para o culto. Eu falei: eu vou deixar o meu coração acalmar. E lembro que fomos para o culto, e quando eu cheguei no culto, a primeira coisa que aconteceu, uma irmã virou para mim e me perguntou: pastor, o senhor arrumou o carro? Eu disse: não, irmã, ainda não, eu não arrumei o carro. Eu estou com dificuldade financeira, os valores estão muito altos, em torno de... O mais barato que eu achei foram 8 mil reais, eu não tenho esse dinheiro. Então, não sei como é que eu vou fazer para poder estar arrumando o carro. Ela disse: pastor, Deus vai prover. Eu falei: amém, minha irmã. Aí ela virou para mim e disse assim: eu gostaria de contribuir para o senhor arrumar um carro, não é muito não, mas eu gostaria, Deus tocou no meu coração para o senhor, para abençoar a sua vida. Eu falei: amém, minha irmã, glória a Deus. E ela pegou um cheque e colocou no meu bolso. E eu, naquele momento, fui dar início à reunião, ao culto, e eu me esqueci daquele cheque no bolso, nem vi qual o valor que era, só agradeci, orei por ela. E lembro que aquele dia eu fui para casa, e ao chegar em casa, quando eu fui tirar a camisa, eu bati no bolso, a minha esposa estava no quarto juntamente comigo, eu bati no bolso, arranquei um cheque. Ela: o que é isso? Eu falei: um cheque que a irmã me deu.
como oferta para poder estar arrumando o carro. E na verdade, quando eu puxei o cheque assim, eu olhei rapidamente e falei, é R$ 500. Para quem tinha a necessidade de 8 mil, para quem tinha a necessidade de gastar um absurdo de dinheiro. Aí quando eu olho para aquele cheque, na verdade, eu deduzi que era R$ 500. A minha mente me enganou. E quando eu olhei novamente para o cheque, eu fiquei paralisado assim, olhando para o cheque. Eu falei, gente, não é possível. E a minha esposa virou para mim e falou, o que foi? Eu falei, não é possível, esse valor está errado. Eu dei o cheque e falei, olha o valor. E quando eu olhei, era um cheque de R$ 8 mil. Era muito dinheiro naquela época. Não que não seja hoje, mas era muito dinheiro. Era completamente o valor do conserto do carro. E eu comecei a glorificar a Deus e foi algo maravilhoso de ver o cuidado de Deus. Só que aí tinha uma situação. O cheque estava nominal a ela. Eu não poderia sacar aquele cheque. E depois eu liguei para ela e falei, irmão, o cheque está nominal. A senhora, não tem como eu sacar o cheque. Então ela disse, não, eu vou lá, nós sacamos o dinheiro e passo para o pastor. E eu fiquei assim, um tanto pensativo, porque ela não era uma irmã de posses. Ela não era uma irmã rica. Uma irmã simples. Ganhava cerca de 2 salários mínimos. E como que uma pessoa que ganha 2 salários mínimos vai arrancar R$ 8 mil? E aquilo me despertou a curiosidade. E conversando com ela, eu perguntei, como que foi que a senhora conseguiu essa oferta para estar abençoando a minha vida? Ela disse, pastor, na verdade, esse dinheiro foi uma indenização. Quando eu cheguei na boca do caixa, que eu ia trocar esse cheque, Deus falou, não troca. Dê esse cheque de presente para o pastor. Abençoe a vida dele. E ela, nesse momento, ouviu a voz do Senhor e cumpriu o que Deus estava colocando no coração dela. E logo depois que nós sacamos, acabou que eu não mandei arrumar o carro, eu vendi o carro e comprei outro carro. E o mais importante é que logo depois Deus foi realizando na vida dela sonhos que ela tinha. Ela tinha alguns sonhos de conquista. E Deus foi realizando nos mínimos detalhes para ela entender também o quanto Deus a amava. O quanto Deus cuidava dela. E assim é o que Deus faz conosco. Nos dias atuais, às vezes, nós estamos mais vendo a mão de Deus e ouvindo a voz de Deus como antes, porque estamos tão intertidos com as nossas lutas, com as nossas necessidades, que não conseguimos lançar mão para abençoar as outras pessoas, e não é só por questão de abençoar, com uma questão de consciência de ajudar o próximo, mas por ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus, ele, através do teu Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos direciona no que devemos fazer, é certeiro, o milagre acontece, vidas são transformadas. E eu tenho a certeza que muitas pessoas hoje estão tristes, cabisbaixas, e entre elas muitas que já foram dizimistas, foram ofertantes, ofertaram na vida de pessoas, e muitas das vezes não entendem isso. Mas é uma semente que no tempo certo ela começa a germinar. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E as coisas começam a acontecer, talvez daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, a coisa começa a acontecer e nós não entendemos, mas é a semente que lançamos lá atrás. É a semente que Deus começa a germinar através do teu Espírito e através da palavra. E realmente às vezes não é fácil. Porque dar ou se doar não é algo fácil. É algo difícil. Porque muitas das vezes Deus nos pede não é quando está sobrando.
Porque nós queremos doar, principalmente quando se trata de vida financeira ou alguma outra área na nossa vida, quando está sobrando, quando você fala, agora eu tenho, eu posso abençoar. Não, muitas das vezes Deus te pede no momento que você não tem, só tem um pouco. E você fala, oh Deus, mas e aí? E aí que eu quero o ato da sua fé. Eu quero ver você revelar o amor que você tem por mim e não as coisas. Lembro de uma vez, eu pertencia a uma igreja, eu era baterista na igreja. E lembro um culto de domingo, um louvor abençoado. E aí era a Igreja do Evangelho Pleno, na época. Era do pai do meu amigo tecladista, Josias Campos. E eu lembro que eu estava ali e de repente Deus me incomodou mesmo tocando. Eu comecei a olhar para a porta da igreja e tinha um obreiro que ficava lá, um irmão abençoado. E Deus falou comigo assim, eu trabalhava numa empresa e às vezes eu ia de bicicleta e às vezes não, então sobrava algum vale transporte. E por incrível que pareça, eu tinha acabado de receber na sexta-feira e eu não sei por que eu levei uma cartela de vale transporte para a igreja, mas Deus sabe. E quando eu estava ali na bateria tocando, Deus tocou no meu coração e falou assim, dá um vale transporte para ele. Eu falei, Deus, mas eu também preciso. Mas Deus falou, dá para ele. Eu falei, mas quantos vale? Deus falou, dá tudo. Eu falei, mas tudo? Deus falou, dá tudo. Dá todos os vales para ele. Eu lembro que naquele dia ele estava ali em pé. E quando eu cheguei perto dele, eu dei um abraço nele e falei, querido, Deus mandou te abençoar. Deus falou para te abençoar com vale transporte. E ele começou a chorar. Ele falou, eu estava aqui orando. Eu estava orando porque eu não sabia como eu ia fazer para trabalhar amanhã. Ele era pedreiro. Ele ia fazer um serviço, ele morava no bairro Santa Rita, ele ia fazer um serviço no bairro Santa Efigênia. Era muito longe a distância, quem é daqui da região sabe, a distância é muito grande. E ele não tinha nenhum meio de transporte. E ele não tinha dinheiro. Era um serviço que ele tinha pego. Ele falou, eu não sabia como é que eu ia fazer, como que eu ia trabalhar, mas eu estava disposto a ir a pé. E quando eu ranquei a cartela de vale transporte, dei a ele, aí que ele mais se emocionou ainda, sabe? Não são as grandes coisas. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, e Ele consegue realizar aquilo que Ele quer no nosso coração e no coração de outros, é sinal que Ele está conseguindo trabalhar no nosso coração como a igreja de Cristo. A igreja tem se distanciado dos valores. A igreja de Cristo tem deixado de lado a voz do Espírito e tem ouvido muito a voz de profetas e profetisas que não são de Deus. Estão em busca daquilo que é passageiro. Estão em busca de, como se fossem pessoas que parecem que vão ler a nossa mão, ou ler o nosso futuro, sendo que Deus é o nosso maior futuro, sendo que a palavra de Deus é o nosso maior futuro, sendo que Jesus é o nosso maior futuro, mas esquecemos de tudo isso. Mas Deus, Ele quer resgatar isso em nós. Está na hora de despertarmos e deixar Deus mover esse sentimento em nós. A Bíblia diz que tudo que eles tinham, tem pessoas que falam, não dou 10%, eles não davam 10%, eles davam completamente tudo ou quase tudo do que eles tinham, depositavam aos pés dos apóstolos e não havia necessidade entre ninguém. E é isso que Deus Ele quer restaurar na sua igreja, esse sentimento de amor, da coinonia
do verdadeiro sentimento da irmandade, do amor entre irmãos. Eu espero que esse simples testemunho possa estar impactando a tua vida, possa estar trazendo um tempo de mudança de Deus para a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus ele possa abrir as portas que precisam ser abertas na sua vida, para que Ele possa suprir na sua vida, mesmo nas mínimas coisas, porque Ele cuida de nós em todas as coisas. Pai, abençoe esta vida, Deus. Eu não sei a necessidade dela, eu não sei o que está passando nesta vida, Pai, mas Tu sabes. Se há uma necessidade financeira, meu Deus, envia recurso para esta vida. Se essa pessoa está precisando, meu Deus, de uma porta de emprego aberta, Senhor, escancara esta porta para ela. Deus, mostra o Teu cuidado, o Teu carinho. Meu Deus, se esta vida está precisando de uma cura, neste momento nós liberamos uma palavra de cura e de libertação sobre esta vida, Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido, Pai. Toca, meu Deus, toca, Senhor, nestas vidas. Meu Deus, toca agora através do Teu Espírito Santo, que a chama do Teu Espírito agora, ó Deus, ache lugar nesta vida, que o Teu amor agora comece a inundar este coração, que o toque do Teu amor agora, ó Deus, venha inundar esta vida, independente do credo religioso dela, meu Deus. O Senhor é maior do que as nossas convicções, o Senhor é maior do que os nossos credos, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, e o Seu amor está acima de tudo e de todos, meu Deus. Então que nesse momento o Senhor se revele como esse Deus da compaixão, do Deus do perdão, do Deus que resgata o pecador e o transforma, o tira do montouro e o faz assentar em lugares celestiais. Da mesma forma, meu Deus, o Senhor faça com estas vidas, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que um tempo novo chegue na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, independente das notícias que a todo momento tomam conta dos nossos ouvidos e dos nossos olhos. Deus está acima de tudo isso. Que realmente a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti. Um abraço do seu amigo, Pastor Júlio César.